dia, crianças. Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de História, os indígenas nos dias atuais, tá? Nós estudaremos as páginas 252 a 255 e nós faremos o exercício 1, 2 e o exercício 4, tá? E a tarefa de hoje é estudar para a prova de Geografia. Atividade de 17, os indígenas nos dias atuais. Então, nós vamos ver um pouco sobre como é a vida dos indígenas hoje, tá? Nos dias atuais é hoje, tá bom? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, pouco mais de 500 anos atrás, a população indígena era de 5 milhões de pessoas. Era uma quantidade grande, né, da população indígena que já moravam aqui no Brasil. Ao longo do tempo, o contato com os não indígenas, sendo eles portugueses ou outros que vieram para o Brasil, acabou provocando grande diminuição desses povos. Então, terceiro, o que isso quer dizer? Os não indígenas seriam os portugueses e também outros povos que vieram aqui para o Brasil, tá? Nós estudamos um pouco sobre os portugueses, a vinda deles, a chegada deles ao Brasil. Mas também vieram outros povos. Então, com essa chegada desses outros povos, esses povos não indígenas, qual foi a consequência? A diminuição dos povos indígenas, tá? Diminuiu a quantidade desses povos. Mas por quê? O que aconteceu? Vamos continuar a leitura. Essa redução se deu por vários fatores. Então, por vários motivos aconteceu essa diminuição dos povos indígenas. Como? Primeiro, olha lá, o aprisionamento, a prisão dos indígenas, tá? A escravidão, os portugueses escravizaram os indígenas. E também, olha lá, mortes causadas por conflitos. O que foi essas mortes causadas por conflitos? Foram brigas, né? Eles brigavam e aí muitos indígenas acabaram morrendo. Também, outro item também que causou a morte dos indígenas são as doenças transmitidas por eles. Então, quando os portugueses vieram para cá, eles vieram e com eles também, eles trouxeram doenças, tá? Doenças que são transmitidas, que passa de uma pessoa para outra. Esse encontro dos indígenas com os portugueses e outros povos dificultou a conservação dos seus costumes e o modo de vida tradicional. Os indígenas, eles já moravam aqui no Brasil e eles tinham seus costumes, né? A sua forma de viver, as suas crenças, né? A sua forma de pensar. E quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles começaram a ter dificuldade de conservar, de manter esses costumes, tá bom? Para os povos indígenas que sobreviveram, surgiram outros desafios. Alguns deles precisaram abandonar suas terras ou mudar seu modo de vida. Por isso, muitos costumes foram se adaptando à nova realidade, tá? Ao mesmo tempo, alguns grupos se recolheram ou se mantiveram mais no interior do país. Conseguiram manter seus costumes próximos das tradições. Então, terceiro, muitos indígenas, ou eles fugiam dos portugueses, fugiam ali a procurar uma terra longe deles, para eles conseguirem manter o seu costume e viver da forma que são seus costumes, né, a sua forma de viver, ou eles viviam com os portugueses, só que mudavam os seus costumes, começavam a herdar, a adaptar-se aos costumes dos portugueses, tá? Atualmente, então aqui já é hoje, né? Mesmo em número menor, mesmo uma quantidade menor de indígenas, se comparando com a época da chegada dos portugueses, os indígenas ainda lutam para preservar sua cultura e seu acesso à terra. Ao contrário desses tempos passados, hoje os indígenas estão mais amparados
porque são cidadãos brasileiros reconhecidos por lei. Então, terceiro, houve essa diminuição, né, dos indígenas. Atualmente, esse número também é menor. E eles ainda enfrentam essa luta para preservar e conservar os seus costumes. Eles viverem com os recursos da natureza, né? Da forma que eles viviam no início de toda a história. Hoje, muitos indígenas, eles se adaptaram à nossa forma de viver. Outra coisa também é que os indígenas, eles não eram considerados como cidadãos. E hoje, por lei, ele tem esse amparo, né? Ele é reconhecido por lei. Então, todo indígena, ao nascer, ele precisa fazer a sua documentação. Aquela documentação tem um RG, certidão de nascimento, a carteirinha que é de CPF, né? Então, todo cidadão tem o direito de ter esse documento. E os indígenas também. Antigamente, eles não tinham esse direito de ter, tá? Esses documentos. Agora, então, hoje eles são reconhecidos como cidadãos brasileiros, tá bom? Vamos observar essa imagem? Aqui é uma família indígena do povo Baraçano, na aldeia Roxinol e Guarapé, Taurumã, Açu, Manaus, Amazonas, tá? Nós podemos observar aqui uma família. Observa, assim, a casa, né, a sua moradia, com os desenhos, o artesanato, eles conseguiram permanecer. Mas observa que a mulher está com roupa, o homem também está com vestimenta, a criança está de calcinha e o pequenininho e o nenenzinho parece até que está usando fralda, né? Então, eles aqui nós podemos observar que seus costumes mudaram. Alguns costumes eles conseguem permanecer e outros costumes eles precisaram mudar para se adaptar à realidade de hoje. Continuando a leitura, crianças, terras indígenas. Os indígenas têm o direito de viver nas terras que tradicionalmente ocupam. Para garantir-lhes esse direito, existem locais demarcados de uso exclusivo chamados de terras indígenas. Então, esses lugares que os indígenas têm direito de viver, essas terras são demarcadas. Elas são... O que seriam demarcadas? Ela é cercada, né? Então tem uma placa, aqui são terras indígenas. Ninguém pode invadir, ninguém pode... Ali é um espaço dos indígenas que todos precisam respeitar, tá? Eles não podem nem usar a mais desse espaço, eles têm que usar somente aquele espaço ali que foi liberado para eles, tá bom? E esse espaço, ele é chamado de terras indígenas. Dessa maneira, todas as riquezas naturais, olha lá, das terras onde eles vivem, como? Quais são as riquezas naturais desse espaço que eles usam, né? Olha, a madeira das árvores, eles usam os animais para se alimentar, as plantas, os peixes, os rios e os minérios podem ser exploradas somente para a sobrevivência dessas comunidades. Tudo que eles usarem ali dessa terra é para a sua sobrevivência no dia a dia, tá? Da forma que eles viviam antigamente. Atualmente, crianças, olha lá, existem 462 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 12,2% do território nacional. Então, o que são essas terras regularizadas? Que tem uma lei, é uma terra que foi separada, que foi dividida e entregue a eles, tá? E onde que são localizadas essas terras? Elas são localizadas em várias regiões do Brasil, então é distribuído no Brasil inteiro, tá bom? Com concentração na Amazônia Legal. Então, na Amazônia Legal, nós já estudamos que é uma área de conservação e de preservação. Então, como os indígenas, eles usam a terra e eles preservam, né? Eles repõem o que eles retiram da terra, então não tem problema eles morarem, né, nesses espaços. Vamos ver um pouco sobre a influência indígena na cultura brasileira. Nós vamos ver um pouco o que nós herdamos, né,
são costumes que nós temos no nosso dia a dia e nós herdamos dos indígenas. Eles acabaram influenciando a gente, tá bom? Vamos lá. A contribuição indígena na formação da cultura brasileira é bastante grande. Podemos encontrá-la, olha lá, na própria língua portuguesa, na formação de alguns nomes, como, olha lá, Cauã, Ubiratã, Saci Pererê, Sabiá, a professora colocou aqui tucano, urubu, são os nomes de animais, e tem vários outros, tá? Etc. Na culinária, do que nós comemos, que nós herdamos dos indígenas? Olha lá, tapioca, pirão de peixe, comidas à base de milho, então nós podemos aí a comida à base de milho, o fubá, a pipoca, mandioca, batata doce, palmito e frutas. Olha lá, como o guaraná. E tem vários outros, tá? Terceiro, no uso de alguns medicamentos e para fazer chá para tratar doenças que utilizam plantas e ervas medicinais. Nós também temos o hábito, né, de tomar chá, tá? Isso também nós herdamos lá dos indígenas. E usar as plantas como medicamento também, que no medicamento que nós tomamos, são feitos de muitas plantas, ervas, né? Então, nós herdamos dos indígenas. No artesanato, hoje em dia nós também temos muitos trabalhos de artesanato, herdamos deles. Em algumas lendas do folclore, na música, olha lá, em instrumentos musicais, como flautas e chocalhos, no hábito de tomar banho todos os dias. Quem aí gosta de tomar banho todos os dias, hein? Eu. Na pesca, no uso de utensílios de barro, palha ou madeira. Nós temos, se você observar na casa de vocês, na casa dos avós ou tios, vocês podem observar que ele tem utensílios de barro, né? Tem utensílios de madeira, nós podemos ver a vassoura de palha, né? Uns hábitos também que nós herdamos dos indígenas é dormir em rede, né? Às vezes tem pessoas que têm rede em casa, que gostam de dar um cochilo à tarde, à noite, né? A gente não tem o hábito de passar a noite dormindo em rede, mas quem tem rede em casa tem um tempinho, né? Gosta de, ou no final de semana, um tempinho para deitar, para ficar sentado ali balançando. Também é um hábito que nós herdamos dos indígenas, tá? Outro também que nós temos, e a Pro gosta muito, eu acho que vocês também, é andar descalço, que é um hábito que a gente herdou dos indígenas. Olha lá, que legal. Entre outros, né, que tem muito mais dos hábitos indígenas que nós herdamos. A influência desses primeiros povos que aqui habitaram é vasta, é muito grande, tá? A influência desses povos. E também é muito importante. Cada contribuição deve ser reconhecida e também valorizada pela sociedade brasileira. Então nós precisamos reconhecer e valorizar esses costumes, tá bom, terceiro? Agora nós iremos fazer os exercícios de aplicação, tá? Exercício 1. Marque o que é influência indígena na cultura brasileira. Então, aqui nós temos o parênteses e a descrição na frente, tá bom? Então, nós vamos ler o que for influência indígena, você vai colocar um X. O que não for, você vai deixar em branco, tá? Então, dormir em rede, ir ao cinema, pescar, usar utensílios de barro e palha, usar sapatos, comer mandioca e milho, usar roupas coloridas, tomar chá para curar doenças, andar descalço. Tá? Então, você vai assinalar o que é influência indígena, tá bom? 2. São chamados de terras indígenas os locais ocupados. Lembra lá que nós vimos sobre as terras indígenas? Então, esses locais, essas terras indígenas, são ocupados por quem? Quem que mora nessas terras? Os portugueses,
as comunidades indígenas de uso exclusivo deles, apenas pelos indígenas tupis, D, somente pelas crianças indígenas. Se precisar, retorne para fazer a leitura novamente. Terminando, você vai assinalar a letrinha de acordo com a pergunta. Exercício 4. O que vocês vão fazer? Nossa língua recebeu grande influência dos povos indígenas. Na língua portuguesa, por exemplo, existem muitas palavras que são de origem tupi. Junte as sílabas da mesma cor, olha lá. Junte as sílabas da mesma cor que estão no quadro a seguir e encontre alguma dessas palavras. Depois, copie-as. Então, você vai o quê? Você pode observar que aqui cada quadradinho é uma sílaba. Então, você vai pegar a cor rosa. Você vai pegar todas as sílabas de cor rosa e você vai montar ela, juntar e formar uma palavrinha. E você vai escrever aqui na linha abaixo. Depois você vai ver a cor azul, juntar as sílabas e formar uma palavrinha. Tá bom? Até você completar todas as cores. Lembrando que essas palavrinhas são de origem tupi. Olha lá, origem tupi. Tá bom? Agora vocês vão pausar o vídeo, fazer os exercícios com muita atenção e retornar para fazer a correção. Vamos lá? Você é capaz. Vamos fazer as correções? Exercício 1 pediu para vocês assinalarem a influência indígena na nossa cultura, né? Quais hábitos nós temos, que nós herdamos, né, dos indígenas? Dormir em redes? Sim. Ir ao cinema? Não. Pescar? Sim. Usar utensílios de barro e de palha? Sim. Usar sapatos? Não. Comer mandioca e milho? Sim. Usar roupas coloridas? Não. Tomar chá para curar doenças? Sim. Andar descalço? Sim. Muito bem, crianças. No exercício 2, pediu para vocês assinalarem a alternativa de acordo com a pergunta. Então, nós vimos sobre as terras indígenas. Então, por quem é ocupado essas terras indígenas, hein? Pelos portugueses? Não, pelas comunidades indígenas. E é de uso exclusivo deles, somente os indígenas que podem usar essa terra. No exercício 4, vocês tinham que juntar as sílabas e formar uma palavrinha de origem tupi. Então, quais foram essas palavrinhas? Olha lá. Catapora, Guaraná, Peroba, Maracanã, Gambá, Pajé, Siri, Jurubeba, Capivara e Biju. No total, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palavrinhas, tá? Então, crianças, hoje não teremos tarefa do conteúdo trabalhado, tá? Que no caso é de história. A tarefa de vocês será estudar para a prova de geografia. E amanhã no Zoom faremos a leitura e a explicação da prova, tá bom? Beijinhos e bons estudos!